Olá, eu sou Edson de Paula, sou Master Coach e palestrante e quero nesse momento inicial parabenizar os organizadores deste Congresso Nacional de Coaching, agradecê-los pelo convite à minha participação e desde já aproveito também para parabenizar você pela escolha que fez em dedicar o seu tempo para o autodesenvolvimento. O meu objetivo hoje é auxiliar você a encontrar alguns caminhos sobre como obter resultados com o coaching aplicado para a liderança. E como sou um especialista em coaching e liderança, muitos coaches, empresários e líderes têm me procurado para esclarecimentos sobre o coaching aplicado para a liderança e seus resultados em líderes e equipes. Portanto, mais do que falar sobre as minhas certezas sobre este assunto, eu espero poder, com a minha experiência profissional, auxiliar você a esclarecer suas dúvidas e a encontrar o seu melhor caminho para a liderança baseada em coaching. Então vamos lá, e mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. O crescimento que as empresas estão buscando no mercado, principalmente no mercado nacional hoje, ao meu ver, em alguns momentos, é um crescimento a qualquer custo. Nós estamos com a economia aquecida, mas infelizmente temos um apagão de mão de obra qualificada. E quando eu digo apagão de mão de obra qualificada, eu estou me referindo única e exclusivamente a líderes. Entenda, o maior desafio das empresas hoje é criar estratégias para atrair, desenvolver ou reter seus talentos. É o ato de transformar a prata da casa em ouro. As empresas estão percebendo, e felizmente percebendo, a importância do desenvolvimento de competências para a liderança. E quando falamos de desenvolvimento de competências para a liderança, estamos nos referindo exclusivamente ao coaching. E hoje as empresas querem equipar os seus líderes com perspectivas. Para isso é necessário criar um clima onde o crescimento sustentável, o plano de carreiras, as recompensas sejam muito bem alinhadas e também com ferramentas que são recursos tecnológicos e humanos. Criar, portanto, a cultura de um modelo de liderança baseado na sucessão e na continuidade. É importante entender que toda empresa busca alcançar melhores resultados. E resultado é diretamente relacionado com o aumento da performance. Portanto, quanto maior a performance de um líder ou de uma equipe, melhor também será o seu resultado. Temos que entender que performance é igual a potencialidades menos as interferências. Potencialidades são os pontos fortes desse líder, dessa equipe, e as interferências podem ser internas, crenças e valores desse líder, e também podem ser externas, promovidas pelo próprio ambiente da empresa. Então, se a gente conseguir eliminar as interferências internas do processo de liderança do próprio líder, de sua equipe, e também as interferências que são externas do ambiente, nós, consequentemente, estaremos aumentando as potencialidades, aumentando a performance e também o resultado. Então, investir em um processo de coaching para o aumento de performance, consequentemente, irá alavancar melhores resultados para uma organização. Por isso que o coaching aplicado para a liderança é muito importante nesse momento atual que estamos vivendo no Brasil. Olha, inicialmente é preciso dizer que algumas empresas têm investido em processos de coaching para seus líderes, tanto individualmente como coletivamente, através de um coaching de equipe, o team coaching. Ou seja, fazer com que os seus líderes e equipes passem pelo processo realmente é muito importante para uma empresa, para que ela possa alavancar ainda mais os seus resultados. Outras empresas, além de contratar os processos de coaching para
líderes de uma maneira individual ou coletiva também têm investido na sua liderança no que diz respeito à formação de coaching. Estão formando os líderes como coaches ou até treinando-os num treinamento que nós chamamos de Leader Coach, que é um treinamento menor, em 2 dias, que são esses treinamentos específicos para um modelo de liderança baseado em coaching. Um líder que passa pelo processo de coaching irá obter uma maior consciência e também uma maior responsabilidade pelo seu papel de líder, além de aprimorar sua performance em liderança. Já um líder que se torna um coach, um líder que se tornou um leader coach, através de uma formação convencional ou mesmo por um treinamento de leader coaching, além de obter o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, conseguirá também expandir toda a consciência, responsabilidade e motivação da sua equipe, pois aprendeu como fazer isso dentro da formação. Além dos benefícios que eu já citei, obter uma maior responsabilidade, obter uma maior consciência e obter também a maneira de como motivar, influenciar e conduzir a sua equipe, nós podemos dizer que um grande benefício é a melhoria do aprendizado em equipe, pois cada membro dessa equipe irá compreender que tem uma habilidade distinta. E quando essa habilidade é destacada e colocada à disposição da sua equipe, amplia-se a possibilidade da conquista de resultados individuais e especialmente coletivos. Ao meu ver, o maior ganho, pela minha experiência, reside única e exclusivamente na criação de uma cultura interna de colaboração, apoio mútuo, que propiciam um ambiente mais saudável, motivador, pois a liderança que passa pelo coaching é mais participativa e visa principalmente a consciência sistêmica. O que é a consciência sistêmica? Não apenas a interpretação das partes, mas a visão do todo. Porque quando um líder consegue entender a missão, visão e valores da empresa e alinha isso com a sua equipe, todos os seus liderados conseguem também entender que o seu trabalho é em prol da comunidade, de um país. O trabalho vai além das fronteiras da empresa. Então, nós temos a consciência sistêmica para alcançar os objetivos da empresa, do líder, dos liderados e, por que não dizer também, da comunidade, do nosso país. Enfim, eu acredito que esse seja o maior benefício que um processo de coaching aplicado para a liderança pode oferecer para qualquer organização. Eu poderia dizer que uma melhora expressiva, significativa no seu mindset de liderança. O que é esse mindset? É o jeito de ser, de pensar e de agir do líder, principalmente nos aspectos comportamentais e que possam influenciar positiva ou negativamente na liderança, quando na tomada de uma decisão ou no gerenciamento de conflitos. Como coach especialista em liderança, eu posso afirmar pela minha experiência que o investimento para aprimorar habilidades hoje, como assertividade, que é a maneira do líder pensar, respeitar os seus pensamentos e conseguir concatenar as suas ideias, organizá-las e expressá-las para a sua equipe com muita sinceridade e segurança, também respeitando a sua equipe. A flexibilidade, que é para ter aquele jogo de cintura. A resiliência, que é para estar aberto à mudança, porém mantendo o seu estado de liderança, o seu estado de convicção. A comunicação. Comunicação, deixar bem claro aqui que comunicação não é simplesmente falar, mas fazer com que o outro entenda daquilo que você fala.
ser motivado e poder motivar a sua equipe, o relacionamento interpessoal, a inteligência emocional principalmente, que é você como líder perceber a sua emoção, entender a sua emoção, controlar a sua emoção diante de um conflito e poder também controlar a emoção do outro. Esses são os pontos que estão sendo mais trabalhados hoje nas empresas com o processo de coaching aplicado para a liderança. Muito mais do que aquelas habilidades que já são inerentes de um líder, como por exemplo, o planejamento estratégico, a administração do tempo, o gerenciamento das tarefas. Eu posso afirmar para você que as empresas hoje estão contratando processos de coaching para alinhar principalmente os aspectos comportamentais dos líderes. E que vai dar aquele ganho para a empresa. Porque quando nós trabalhamos com comportamento, nós estamos dando um ganho para a empresa. Nós sabemos que quando trabalhamos com processos e tarefas, 1 mais 1 é igual a 2. Processo e tarefa é racional. 1 mais 1 é igual a 2. Mas quando você coloca o comportamento do líder diante da equipe, 1 mais 1 pode ser 3. Você pode dobrar o rendimento daquela tarefa, daquele processo, do resultado final. Então o que eu quero dizer para você aqui agora, nesse momento, guarda bem que isso aqui é um segredo, tá? O foco hoje é maior na relação das pessoas com as tarefas do que das tarefas com os processos. Ou seja, o objetivo é fazer com que o líder saiba colocar a pessoa certa para executar a tarefa certa. Numa matéria recente, para você ter uma noção, eu estava lendo Estadão ontem e tinha uma matéria intitulada Os Líderes Avisam. Faltam líderes no mercado. Foi realizada uma pesquisa com aproximadamente 800, 900 presidentes, líderes de área de negócio, diretores, e ficou constatado que 87% deles concordam que não existem líderes suficientes neste mercado de trabalho atual do Brasil, principalmente para lidar com os desafios atuais e futuros das organizações. Nós estamos no mercado de economia crescente, não temos líderes. Foi citado ainda que no Brasil os líderes de hoje não conseguem criar uma identidade de liderança. Falta a eles uma legitimidade para inspirar pessoas para que elas se espelhem neles, para que elas sejam mais e melhores. Lembre-se que um líder sempre vai inspirar pelo exemplo, pela coerência e também pelos seus valores. Portanto, o líder é uma vitrine, o líder precisa ser exemplar. No mundo corporativo de hoje, existe um gap de líderes visionários que sejam capazes de criar seus sonhos e envolver as pessoas para a conquista desses sonhos. Por isso que a importância do processo de coaching aplicado para a liderança. Essa é uma pergunta muito importante. Porque eu costumo dizer que todo líder já foi liderado um dia. Todo líder que se preza já foi liderado um dia. Já foi obediente a uma regra, a uma norma, já cumpriu com prazos, com tarefa. Já passou por gerenciamento de conflitos, já conquistou resultados positivos ou negativos, já se responsabilizou por uma tomada de decisão. Portanto, se você é um coach que possui uma experiência anterior em ambientes corporativos, tanto como liderado ou como líder, eu tenho certeza que isso irá auxiliá-lo no que eu chamo de criar com mais facilidade um rapport empresarial. Entenda muito bem, esse rapport empresarial é muito importante para quem quer trabalhar no ambiente corporativo. Eu confesso que costumo torcer o nariz para aquela abordagem que diz que você não precisa ser um especialista para ser um coach. Eu não concordo muito com isso, especialmente no que diz respeito a ser um coach que atua em ambientes corporativos. Entenda e com muito respeito que eu vou te dizer. Você acredita que uma pessoa que nunca frequentou o ambiente corporativo,
Uma pessoa que desconhece a linguagem desse ambiente, desconhece os jargões que são utilizados pelos líderes, pelos liderados, pelos diretores de uma empresa. Uma pessoa que nunca vivenciou conflitos, nunca alavancou resultados, não trabalhou em equipe, especialmente que não tenha ocupado uma função de líder ou que tenha sido liderado anteriormente. Você acredita que essa pessoa vai ter facilidade para trabalhar como um coach em liderança? Na minha opinião, essa pessoa realmente vai ter um pouco de dificuldade para alavancar a sua carreira nesse segmento. Então, a minha dica para você que quer ser um coach, que trabalha nesse ambiente, você realmente vai precisar ter o conhecimento real desse ambiente, vivenciar esse ambiente. Você vai precisar ter habilidade para conduzir líderes, entender as dificuldades que um líder tem, entender os conflitos que ele administra todos os dias. Lógico que um processo de coaching nós não julgamos, não analisamos, nós não damos dicas, mas enfim, é preciso ter uma atitude de liderança para ser um coach que atua como líder. Ou seja, você precisa ser competente naquilo que você faz e mais ainda você precisa acreditar naquilo que você faz. Pois estará lidando diretamente com líderes que acreditam naquilo que fazem, com líderes que estão trabalhando com missão, visão, valores, conflitos, resultados de uma empresa. Infelizmente, eu ainda costumo me deparar em ambientes corporativos com situações de empresas que entregaram um processo completo de coaching para profissionais inexperientes e depois costumam pagar o dobro ou o triplo do valor investido para corrigir erros cometidos por esses coaches. Posso garantir para você que alguns desses coaches que fizeram esse trabalho, que fizeram esse processo errôneo muitas vezes, nem sequer possuíam uma formação mínima adequada para serem coaches. Ou seja, eles se auto-intitulavam coaches. Isso é muito comum em alguns ambientes corporativos. Coaches que se auto-intitulam coaches, porque virou moda ser coach. Coach é a palavra do momento. A dica aqui é, se você quer ser um coach profissional, invista continuamente nos seus estudos, comece com consciência do seu tamanho real. Isso é muito importante, saber qual é o seu tamanho real nesse momento da sua vida. E vá galgando esse seu espaço, vá ampliando esse seu tamanho, principalmente amplie o seu network, o seu portfólio, principalmente a sua experiência profissional. Pois nós temos muitas oportunidades nesse mercado para profissionais que são capacitados para atuar como coaches. O que eu vou dar para você aqui agora são algumas dicas. Lógico que hoje eu atuo de um outro jeito, até pela minha experiência. Hoje eu sou muito mais contactado pelas empresas do que prospecto. Mas no início da minha carreira como coach profissional, eu confesso que apanhei muito para entender a maneira correta de como atingir resultados com essa atividade. Algumas coisas que eu fiz na época e que eu me lembro e que para mim tiveram muita validade foram essas dicas que eu quero te dar. Primeiro, você precisa cuidar da sua imagem e principalmente você precisa acreditar que é um coach. É muito importante entender isso nesse momento desse bate-papo nosso aqui no Congresso Nacional de Coaching. Olha só, você vai precisar criar uma imagem, uma marca que possa ser divulgada e eu investi muito nisso. Logo de início eu já contratei uma agência especializada que confeccionou para mim toda essa parte da papelaria necessária para um coach, ou seja, o cartão de visita, um envelope, uma pasta personalizada para os processos de coaching, aquele papel carta onde tem as ferramentas, os modelos de coaching, com a marca timbrada no canto. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando você quer ser um profissional, um coach profissional. E principalmente o site. O site é muito importante, porque lá você começa a inserir artigos, dicas de coaching,
O meu site, para você ter uma noção, hoje no Brasil, o site edsondepaula.com.br, que é o site do meu instituto, é um dos mais visitados no Brasil hoje, tá? Então é muito importante você ter um material muito bem elaborado e principalmente de uma maneira profissional. Então a dica é: contrate uma agência logo de cara. Eu procurei também alguém para me orientar na abertura de uma empresa. Eu sempre tive essa consciência de que empresas contratam empresas. Então, se você quer trabalhar num ambiente corporativo, se você quer ser um coach que trabalha com liderança, com equipes, quer ser um coach executivo, um coach para equipes, você vai precisar trabalhar com empresas, então você tem que ter realmente essa noção de que empresas contratam empresas e que, portanto, você vai precisar abrir uma empresa. E logo de cara também eu abri uma empresa na área no segmento de consultoria e treinamentos. Você também, a dica número 2 que eu quero te dar nesse momento, você também vai precisar escrever, saber escrever. E, se possível, falar muito sobre coaching, falar de uma maneira ampla. Como eu sempre tive facilidade para escrever artigos, eu comecei então a ser um articulista em sites e revistas especializadas. Demorou um certo tempo, mas após um ano o meu nome já era conhecido no mercado, principalmente no meio da liderança. Outra coisa importante é o fato de você insistir em falar sobre coaching. Insista em falar em qualquer ocasião que você puder. No início eu praticamente pedia, eu implorava para poder falar em qualquer lugar sobre coaching, onde eu quer que eu estivesse. Podia ser numa escola, numa faculdade, num grupo de amigos, ou até mesmo nas empresas. Isso é muito importante. Falar amplamente sobre o coaching. Ainda hoje eu falo amplamente sobre o coaching, porque coaching ainda existem muitos ruídos sobre o que é, como funciona o processo de coaching. E terceira dica que eu quero dar para você aqui é que você precisa saber, isso é muito importante, você precisa saber dar para receber. Eu me lembro que no início da minha carreira eu literalmente ligava para as empresas da minha região e oferecia encontros, reuniões e até mesmo algumas palestras e workshops gratuitos para poder falar sobre o coaching. Algumas empresas abriram esse espaço para mim, no próprio local delas. E então eu me deslocava e lá eu falava gratuitamente sobre coaching. Confesso para você que perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, sem receber sequer nada em troca. Muitas vezes apenas um muito obrigado. Nossa, como foi interessante esse assunto. Gostei muito desse assunto, hein? Olha, no momento nós não estamos precisando, mas quando nós estivermos precisando, pode ter certeza que é você que nós vamos procurar. Muito obrigado. Eu cansei de ouvir isso. Várias e várias vezes. Algumas vezes as empresas me chamaram realmente, outras vezes não, tá? E num determinado momento da minha vida, lá no início da minha carreira, é uma dica que eu quero te dar também, eu cheguei inclusive a organizar vários eventos abertos, onde eu convidava empresários, líderes, gestores de RH, enfim, diretores, vários eventos onde eu acabei investindo por conta própria, bancando com o aluguel de um auditório, bancando um coffee break e comprava até brindes que eu entregava no final do evento. Então, normalmente quem eu convidava para esses eventos eram os empresários, os responsáveis por RH, treinamento de uma empresa. Como sempre tive facilidade para me comunicar, eu me recordo que sempre fazia nesses eventos um momento de motivação. Um momento em que eu colocava todo mundo ali num estado de motivação e logo após aplicava, isso é muito importante para você perceber o momento. Logo após o momento de motivação, eu aplicava sempre uma ferramenta de coaching. Deixava ali as pastas já prontas, entregava um a um e aplicava uma ferramenta de coaching. Como, por exemplo, a roda da vida, a roda da liderança, enfim, alguma ferramenta em que a pessoa pudesse degustar um pouco do que era o coaching. E ao término do evento,
no final do evento, isso é muito importante também, eu sempre contratava algumas meninas ali para entregarem algumas pastas contendo a minha apresentação profissional e já nessa apresentação profissional deixar ali uma proposta comercial sem compromisso. Uma proposta comercial sem compromisso e ali continha também um bônus para uma sessão presencial gratuita, que a pessoa vinha e fazia essa sessão no início comigo. E sempre eu deixava também um brinde. Eu conquistei muitos clientes dessa maneira, inicialmente dando para depois receber. Eu conheci muitos líderes em empresas que acabaram me procurando e investindo por conta própria no processo de coaching. Muitas vezes sem as suas empresas saberem disso, porque eles gostariam de fazer o processo e queriam ser líderes melhores do que eles já eram. Só que o processo é tão gratificante e tão revelador que esses líderes, no final do processo, começaram inclusive a comentar dentro de suas próprias empresas, com os profissionais de RH, com os profissionais de treinamento, sobre os excelentes resultados que eles haviam obtido com o processo de coaching. E não demorou muito para eu ser chamado por essas empresas, destes meus coaches, que eram líderes dentro dessas empresas, para apresentar projetos e também treinamentos ou processos de coaching para grupos ou equipes de líderes. Realmente, é muito importante organizar um workshop ou um treinamento de liderança baseado em coaching. E foi a partir desse momento que eu comecei também a organizar alguns treinamentos abertos de liderança com base em coaching, onde eu aplicava o método do coaching group. Você sabe o que é coaching group, né? Colocar um grupo de pessoas e ali fazer com que as pessoas trabalhem com coaching através de uma ferramenta, às vezes um trabalho em duplas, então onde nós propiciávamos ali um momento de coaching. Então, com algumas ferramentas, com algumas técnicas, alguns modelos, e esses treinamentos eles tinham normalmente a duração de 1 ou 2 dias. São treinamentos curtos, workshops curtos. Inclusive eu cobrava um valor muito interessante aí, que acabava sendo parcelado em várias e várias vezes, a perder de vista no início. Eu montava essas turmas com muita dificuldade no começo. Eu confesso que no começo eu tinha muita dificuldade para montar as turmas. No máximo 10, 12, olha gente, 15 participantes. Mas depois, com os resultados obtidos, esse número foi aumentando, dobrando e até triplicando. Então, o interessante é que alguns participantes desses workshops, que participavam desses workshops ou desses treinamentos abertos, também se interessavam em levar esses treinamentos de liderança baseada em coaching para suas empresas. E pouco a pouco eu fui aumentando o meu portfólio de empresas atendidas, tanto em treinamentos como em processos de coaching. Para você ter uma ideia, após alguns anos aí de estrada, hoje eu sou contactado diretamente pelas empresas. Eu tenho um instituto que possui uma equipe de coaches que atendem essa demanda. E além de ser um coach profissional reconhecido no mercado, eu também aprimorei a minha habilidade em palestrar e hoje ministro palestras motivacionais sobre liderança e sobre coaching em todo o Brasil. Além disso, eu sou um Master Coach Trainer habilitado para ministrar a formação de coaching. Mas como sempre digo, tudo que tem um início, um bom início e que você se dedica muito, ele se consolida. Então sempre vai precisar ter um início, não é mesmo? São muitas etapas, mas o que eu quero destacar aqui são algumas das mais importantes que para mim são realmente essenciais para você poder promover um processo de coaching aplicado para a liderança. Primeiro ponto é uma boa reunião gerencial inicial.
É uma boa reunião gerencial inicial que você vai fazer com quem está te contratando para fazer esse processo. Eu costumo realizar uma reunião preliminar com os representantes da empresa, que poderão ser os gestores dessa equipe e alguns representantes do RH, que darão o seu parecer sobre os líderes que passarão pelo processo de coaching. Eu quero ouvir também quem são esses líderes pela visão da empresa. Nessa reunião são orientados todos os aspectos sobre a contratação desse processo, como iremos trabalhar, as normas, o sigilo profissional, entre outros itens importantes para essa prestação de serviço, bem como os resultados esperados de acordo com as competências a serem trabalhadas no processo de coaching. E se existe também, isso é muito importante, se existe algum assessment do tipo DISC, MBTI, uma avaliação de desempenho ou um 360, entre outros. E se não existir, eu solicito para que seja feito, pois é extremamente importante para um coach ter em mãos as avaliações de perfil pessoal e profissional dos seus clientes. No segundo momento, um outro ponto muito importante são as primeiras reuniões que você vai realizar, as primeiras reuniões individuais com cada líder. Eu costumo também inicialmente solicitar um encontro formal com cada líder para orientá-los sobre o que é esse processo de coaching. Além da tomada de percepções, aquele momento da empatia, aquele momento de você tomar uma percepção real sobre quem é esse cliente que você vai atender. E também ouvir dele se ele tem alguma expectativa sobre esse processo. Porque eu já ouvi as expectativas da empresa, agora eu preciso ouvir quais são as expectativas que esse cliente tem sobre o processo. Eu me apresento e realmente colho esses dados. Essas expectativas podem ser individuais, de repente, ou até expectativas a respeito desse líder com sua equipe, expectativas sobre a empresa e do compromisso em participar desse processo. Também costumamos analisar um conjunto de avaliações que já foram feitas. Será que já foram realizados assessments pela empresa? Já citei anteriormente como DISC, a AD, um 360. É importante nesse momento que o coach tenha em mãos esse assessment, para inclusive fazer a sua análise, ler esse assessment junto com esse coach que vai passar pelo processo. E como também sou o analista DISC, caso a empresa não tenha realizado esse tipo de avaliação, na minha proposta eu costumo também oferecer este pacote de serviço, caso a empresa precise. No terceiro momento, um aspecto muito importante é realizar um workshop de Coaching Education. Então, nesses workshops que duram aproximadamente 3 horas, eu costumo estabelecer quais serão os parâmetros do meu trabalho, explicar o que é coaching e como serão realizadas as sessões. Coloco ali as equipes ou os líderes que irão participar pelo processo. Normalmente nós estamos falando de processos em que eu sou contratado para trabalhar com 15, 20, às vezes 30 líderes. Então eu faço um alinhamento através de um único alinhamento, num único momento, através de um workshop com todos esses líderes. Então, nós explicamos o que é coaching, como serão realizadas as sessões e apresento a importância do compromisso com a participação nessas sessões. Serão acordados também dentro desse workshop todas as regras de conduta, os direitos, os deveres, as expectativas individuais ou coletivas. E caso seja um trabalho de team coaching, um trabalho que deva ser realizado em equipe, eu também alinho como vai ser feito esse trabalho de coaching em equipe. Nesse momento também nós falamos sobre o sigilo das informações, levantamos alguns esclarecimentos, alinhamos as dúvidas, sugestões, enfim, levantamos todas as informações sobre os membros que irão participar desse processo de coaching. Costumo realizar algumas reflexões também sobre os principais conceitos e competências que serão trabalhadas e promovo algumas dinâmicas que tenham a ver com o tema. Nesse workshop
Eu atuo mais como um observador no primeiro momento e vou analisando já dentro desse grupo como esse líder funciona, como cada líder reage aos trabalhos, às dinâmicas que são propostas. Em seguida, fazemos um feedback sobre todas as observações que foram trabalhadas no workshop e analisamos o impacto individual no resultado coletivo, levantando também possíveis resistências e até encorajando o comprometimento com os objetivos a serem alcançados no processo de coaching. Realizado o workshop, então nós vamos partir definitivamente para as sessões formais de coaching, individual ou de equipe, não importa, de acordo com o projeto que foi pré-estabelecido naquela reunião gerencial. E finalmente, após termos feito todo esse processo, logicamente, que nós vamos alinhando aí os feedbacks gerenciais, que além dos feedbacks regulares que são realizados mensalmente no final do processo, eu realizo uma sessão conjunta em que eu, o líder e os responsáveis pela contratação do trabalho possamos apresentar os resultados alcançados e também as observações do líder e de seus superiores antes, durante e ao final do processo. Nesse momento é aberta uma discussão para análise de resultados, recomendações de eventuais processos de coaching até para que possam ser reforçados ou mantidos esses resultados que foram obtidos. Eu acredito que um dos maiores desafios e que continuam sendo desafios justamente reside na habilidade de você divulgar, de você vender esse processo. Pois o próprio entendimento por parte das empresas sobre o que é coaching, como o processo funciona e até o que essa empresa especificamente deseja obter com esse processo é ainda muito vago. E também dizer que outro desafio é aquela concorrência que existe naturalmente por parte de outros profissionais que já no ambiente corporativo são consolidados, como por exemplo, um ambiente corporativo há anos entende o que é um psicólogo. O ambiente corporativo há anos sabe o que é um consultor e como um consultor trabalha. E um ambiente corporativo entende também há muito tempo o que é um treinamento. Agora, quando você vai falar de coaching, o ambiente corporativo ainda confunde coaching com terapia, confunde o processo de coaching com consultoria e confunde o processo de coaching com treinamento. Então é muito importante que essas diferentes abordagens elas sejam esclarecidas com as empresas. Então os maiores desafios são esses. No primeiro momento, continuar mantendo essa divulgação e saber como vender o coach e enfrentar esse conflito, essa confusão que existe das diferentes abordagens, principalmente a psicologia organizacional, a consultoria e os processos de treinamento que já são comuns dentro do ambiente corporativo. Uma pergunta muito importante, como eu já disse antes, que existem algumas etapas, para que o processo de coaching ocorra. Também existe uma maneira da gente avaliar os resultados. Eu costumo solicitar à empresa para que seja realizada com o líder que passou pelo processo uma nova avaliação de desempenho. Isso é muito importante. Ou até uma análise 360. E isso tem que ser feito sempre de comum acordo com o líder que passou pelo processo ou com a equipe que passou pelo processo de coaching aplicado para a liderança e a empresa. E além dos relatórios do processo que também são entregues para a empresa, com o consentimento do líder que passou pelo coaching, eu costumo sempre realizar 3 feedbacks 360. Um logo no início do processo, bem no começo, para a segunda ou terceira sessão de coaching. Um no meio do processo, quando nós estamos no meio do processo, 50% do processo,
já transcorrido e um ao término do processo de coaching. Depois, nós fazemos a compilação de tudo isso, tabulamos todos os dados e entregamos um relatório final, que pela minha experiência tem sido muito satisfatório. Eu fico muito feliz de dizer para você nesse momento que o meu instituto tem obtido um resultado superior a 93% de aceitação, satisfação e evolução, principalmente a evolução dos participantes em todos os processos de coaching que temos realizado. Isso é um dado muito importante para nós. Eu quero deixar muito claro neste momento que, diferente de uma formação completa de coaching, onde o treinando sai totalmente habilitado para seguir uma carreira como coach profissional, a formação de líder coach é uma alternativa viável e altamente eficaz para as empresas que querem investir na filosofia do coaching para seus líderes. Trata-se de um treinamento de 2 dias que habilita esse líder a utilizar alguns modelos de coaching e que podem ser aplicados dentro do ambiente de trabalho. Deixar claro aqui também que ao fazer um treinamento de líder coach, este líder não está habilitado a ser um coach profissional e atuar como uma carreira. Eu já formei muitos líderes coaches e eu posso afirmar para você que esse treinamento é um treinamento que embasa muito bem os conceitos de coaching que são aplicados para a liderança. Desde que fique claro novamente a diferença que existe entre um coach profissional certificado e habilitado para seguir uma carreira e um líder coach que está habilitado apenas para trabalhar internamente na empresa com a sua equipe de trabalho. Costumo ser contratado pelas empresas para ministrar esse treinamento de líder coach, além de processos de coaching individual e de equipes. E é bom reforçar que é muito importante que uma empresa possua em seu quadro de efetivos líderes coaches formados e também alguns coaches certificados profissionalmente, pois isso irá disseminar e ampliar a filosofia de coaching no ambiente corporativo. Fico muito feliz nesse momento em poder falar para você da realização de um sonho que eu tive. Esse é o Instituto Edson de Paula, é uma empresa real que pesquisa, desenvolve conteúdos de conhecimento para aprimorar a potencialidade do ser humano. O nosso intuito é visar, alinhar a liderança pessoal com o profissional. O Instituto oferece serviços especializados de coaching que são alinhados à liderança, ao comportamento, à educação, além das palestras que eu ministro e também os treinamentos corporativos e de formação que possuímos no nosso portfólio. Eu aproveito neste momento para dar uma ênfase maior nos nossos trabalhos corporativos, especialmente na formação de líderes coaches e nos processos de team coaching para lideranças. Como sou um Master Coach licenciado para também ministrar essa formação no Brasil, uma das demandas que estamos atendendo em nosso instituto hoje, além dos treinamentos, das palestras, é o processo de mentoring para coaches. Um dos trabalhos que também me motivam muito, pois inclusive coaches formados por outras instituições têm me procurado para auxiliá-los no aprimoramento de suas competências em coaching. Para você que me acompanhou durante todo esse nosso bate-papo, que nós estamos vivendo um momento único em nosso país, principalmente no que diz respeito ao alinhamento do coaching aplicado para as lideranças. Dizer que apesar de termos tido um crescimento muito grande em processos de coaching no ambiente corporativo, os números mostram isso, eu ainda percebo que a grande parte das empresas nacionais e multinacionais ainda não evoluíram para a concretização de grandes projetos em coaching. O que temos colhido ainda no Brasil são apenas reflexos perto da grandiosidade
que este processo tem propiciado em resultados de sustentabilidade nos países em que o coaching já é uma realidade. As empresas que ainda não estão se atentando para essa metodologia ou não se atentaram para esse processo ficarão literalmente para trás na evolução do desenvolvimento profissional específico para a sua liderança. Utilizando aqui uma frase do Jack Welch que diz que no futuro todo líder será um coach, quem não desenvolver essa habilidade será automaticamente descartado no mercado. Espero poder colaborar continuamente para o crescimento do coaching aplicado para a liderança no Brasil. E por que não dizer no mundo? Porque eu sei, eu vi e vivenciei inúmeras transformações em várias empresas que ministrei e implementei esse processo de coaching como uma filosofia de vida. São inúmeros os cases de sucesso já contemplados em nosso instituto. E eu espero que você, coach, empresário ou líder, que me acompanhou até agora, possa também me auxiliar nesse sonho de fazer o coaching ser a nossa filosofia de futuro. De um jeito ou de outro, como coaches, somos todos construtores de ponte ao futuro. Eu estou à sua disposição para apresentar soluções em coaching, promover parceria, estreitar relacionamentos. Meu nome é Edson de Paula e você encontrará todas as informações sobre o meu trabalho e a minha missão de vida, que é coaching, no site edsondepaula.com.br. Conte comigo e eu desejo a você sucesso e excelência na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado!